Bom dia, damos início ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. E falamos de um Deus presente que está conosco, pronto para nos ajudar. E o prelúdio é justamente esse cântico, que Deus presente está conosco, pronto todos a salvar. É o hino 229 do CTP. Graças e paz, irmãos. Que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos nessa bela manhã de sol que o Senhor nos deu. O Senhor disse que a gente deve aprender a provar e ver que o Senhor é bom, né? E principalmente gozar da sua graça que nasce todas as manhãs. Nossa chamada à adoração, nós somos convidados pelo nosso Deus, através de Jesus Cristo, que possibilitou que as pessoas mantivessem a comunhão com Ele, através da disposição de se encontrarem como irmãos. Uma comunhão onde Cristo se manifesta. Por isso, nos reunimos para louvar, celebrar e ter comunhão uns com os outros. A palavra nos diz que Simão Pedro respondeu a Jesus, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Com essas palavras, desejamos um bom e abençoado culto a todos e todas vocês. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, mais uma vez nos reunimos como comunidade de fé, em adoração, em espírito, para buscar a Tua face e contemplar a Tua beleza por intermédio da festa. Que nós possamos, ó Deus, ser presenteados com a Tua presença majestosa, gloriosa, santificadora, essa presença a qual Paulo diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E onde há liberdade, há alegria para te louvar e te engrandecer o nome, tu que é digno de honra, de glória e de louvor. Nos abençoa nesse momento, Pai, e recebe as nossas vidas como uma adoração, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E que tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, seja como um incenso de aroma, a qual agrade as tuas narinas espirituais. Então, somente também, Senhor, nos usa para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a fazermos uma leitura conjunta de Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Jeremias, capítulo 17, versículos 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz a carne mortal do seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro.
e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Com esse texto de Jeremias, nós somos convidados a ter um breve momento de reflexão e oração silenciosa, pedindo a Deus perdão pelos pecados. É o nosso momento de confissão. Depois de um breve momento de silêncio, peço para o nosso irmão de oração fazer essa oração de confissão de pecados ao dia. Pai querido e Pai de amor, quanta sabedoria, Pai, revelada nesse trecho bíblico pelo profeta Jeremias, mostrando, Pai, que nós queremos estar com as nossas raízes profundas ligadas a Ti, para que não nos perturbemos com o sol, mas que nós possamos dar nossos frutos em meio a tempos difíceis. Nós queremos confessar, Pai, os nossos pecados a Ti, porque nós estamos muitas vezes nos esquecendo dessas raízes que estão ligadas a Ti. E o deserto vem e nós ficamos como quem está no deserto, desamparado, sem socorro, sem o Teu auxílio. Mas isso não modifica, Pai, o fato de Tu estar conosco, de nos auxiliares, embora o nosso coração nos engane. Muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, supremo, que independe da nossa humanidade muito falha, Pai, para nos abençoar, para nos guardar nos Teus santos caminhos. Obrigado, Pai. Lava e purifica o coração de cada um que participa desse momento de culto. E permite, Pai, que nós sejamos essas árvores plantadas junto ao rio, cujas águas vêm lá do alto do Seu trono. Obrigado por Sua obra magnífica, que independe da nossa ação humana, mas que se alegra com a gratidão que nós temos pela obra que fizeste na nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém. Tenho certeza do perdão pelas Sagradas Escrituras. O apóstolo João, na sua primeira carta, escreve: porém, se vivermos a luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amparados nesta palavra, podemos crer que os nossos pecados foram perdoados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e assim, com alegria no coração do perdão, nós podemos louvar e engrandecer o Senhor com toda alegria. Vamos adorar a Deus. O primeiro cântico é aquele que nós fizemos o prelúdio e fala que manda, ó manda, em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador, imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Deus presente está conosco, pronto nos a salvar, quer nas almas seriosas, sua bênção derramar, aclamando em ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador, imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor.
Amém. Grande é o Senhor e digno do louvor. Oh
o teu nome, Senhor. O vento sopra, nós não sabemos quando nasce, ele é incontrolável, ele é inesperado, mas ele é efetivo. Obrigado, Pai, a ação dele é efetiva. O Espírito age também na nossa vida dessa mesma forma, inesperada, incontrolada e efetiva, Pai. Obrigado, Pai, porque nós queremos louvar somente a Ti. Tudo que foge disso, tudo que define um trabalho humano, não é a Tua graça. A Tua graça é maravilhosa, a Tua graça é muito superior. Somente o Teu Filho cumpriu tudo, somente o Teu Filho cumpriu a lei, e a lei ampliada por Ele mesmo, mostrando que nós, humanos, nunca poderíamos cumprir essa lei. Louvado seja o Teu santo nome, ó Cristo, o nome que está acima de todo nome, sentado à destra de Deus, e que nos salvou, que escreveu o nosso nome lá no livro da vida, assinou com sangue a nossa santificação, a nossa salvação. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso, Pai amado. Amém. Nós vamos ter hoje o reverendo Andrés, pastor titular da Igreja Mãe, da IP de Araraquara. E eu vou dar um testemunho, pastor. Ontem eu estive na casa da dona Heloína, e o Paulo leu o seu livro, gostou muito do seu livro, e disse assim: ele é um escritor, um pastor crente. Muito bom, que é o mesmo que eu senti também, né? O mesmo que eu senti também. Por favor, pastor, quero orar com você aqui. Pai querido, Pai de amor, nós oramos, Pai, por esse momento que o reverendo Andrés vai falar da Tua palavra. Nós pedimos por iluminação, Pai, do Teu Santo Espírito para o coração dele, para que ele possa falar aquilo que vem lá do alto, vem lá do céu, vem do coração dele, da experiência dele contigo, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela vida dele, pela bênção que ele é para essa igreja, para a igreja de Araraquara, para aquelas pessoas que têm contato com ele e sabem da vida dele. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus é que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre do nosso Senhor, aquele que é o único que é digno, né? Para a nossa breve meditação, eu quero ler um texto lá de Gênesis, capítulo 2, que fala da nossa criação. Mas principalmente para nós observarmos nesse texto o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Deus é um Deus maravilhoso, que com amor eterno nos amou. Isso está nos profetas dizendo aqui, amor eterno nos amou. E nós vamos perceber esse amor de Deus na própria criação e na criação do homem. A leitura base vai ser em Gênesis 2, a partir do versículo 4. Diz o seguinte: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion,
é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio antigo é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém? Até aqui. Nós observamos que o Senhor, ao nos amar, Ele cria toda uma situação muito favorável para o homem. Primeiro porque Ele nos ama, e esse amor, segundo, como já falei, segundo os profetas, vem desde a eternidade. Ele olhou lá na eternidade, né, a sua criação, e resolveu criar o homem, e amou esse homem desde já. E quando Ele vai fazer a criação, Ele já pensa nessa criação propícia, favorável para esse homem. Eu uso a ilustração, como eu falei no domingo passado lá em Araraquara, é que nem, por exemplo, os pais de uma criança. Né? Os pais, eles desejam uma criança e eles se planejam para ter aquela criança. Quando a mãe, enfim, consegue engravidar, o que acontece? Eles começam a preparar todo o enxoval, preparar todo o quarto, começam a comprar as coisas com muito carinho, com muita atenção, e eles procuram deixar o ambiente totalmente favorável para essa criança que eles estão esperando. Quando a criança nasce, então já tem todo um espaço, um lugar, um ambiente organizado, bonito, para que essa criança possa desfrutar. Assim foi Deus. Ele nos concedeu, antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, lá como Paulo diz em Efésios capítulo 1, e aí Ele vai preparando a terra, né, toda a criação, para enfim criar esse homem e colocar. O nosso texto diz que o Senhor nos colocou no jardim do Éden. O jardim do Éden, a expressão ali é um jardim de delícias, de deleite, é um lugar propício. Quando nós vamos, por exemplo, para o capítulo 1, nós observamos que Deus fez lá todas as coisas favoráveis. Por exemplo, Ele criou a questão dos alimentos para que o homem pudesse ter todos os alimentos necessários. Está no versículo 28. E Deus abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde, lhe será para mantimento. Então Deus, Ele faz todas essas coisas. Interessante que o texto vai dizer no 31, que Ele viu aquele conjunto de coisas que Ele fez para o homem, e viu que tudo era muito bom. E foi para nós que Deus criou todas essas coisas, porque Deus não habita na terra, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus, Ele é Espírito, Ele não precisa das nossas árvores, dos nossos animais para se alimentar, Ele não precisa das verduras, das frutas, Ele não precisa desfrutar do pôr do sol, Ele não precisa desfrutar de uma bela praia. Tudo isso que Ele fez foi para nós, porque Ele nos ama. Então Ele providenciou todas as coisas. E, sabendo Deus que o ser humano tem todas essas necessidades, então Ele vai criar as condições para suprir todas as necessidades. Aquele psicólogo que ficou famoso no meio empresarial, que é o Maslow, né? Ele criou aquela pirâmide das necessidades e coloca necessidades mais básicas, que são fisiológicas, depois de relacionamento, de afeto, até chegar ao como que é de realização pessoal. Então, diante de todas essas necessidades que o ser humano tem, Deus, contemplando o ser humano que Ele criou tudo para atender todas essas necessidades. Aí hoje, especificamente baseado no texto que nós lemos de Gênesis 2, nós vamos pensar, por exemplo, na questão do trabalho. O trabalho foi uma coisa que Deus também criou para suprir uma necessidade do ser humano. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão do ócio, o ócio, agora o pessoal está com essa história do ócio criativo, né? Que é necessário de vez em quando dar uma parada, fazer nada, ir para um lugar calmo, tranquilo, refletir, porque ali você pode começar a ter ideias, surgir coisas. Para nós cristãos, o ócio criativo também tem aquela ideia da solitude, né? Que é a gente reservar um momento na nossa vida para ficar sós com Deus,
contemplando a beleza de Deus, meditando, falando com Ele e buscando nele graça e conforto para os momentos difíceis da vida e buscando inclusive aquele poder que revigora nossas energias para poder lidarmos com o dia a dia. Mas o ócio pelo ócio, ele não é bom, né? Tem uma frase do Victor Hugo, no seu famoso livro Os Miseráveis, que ele diz o seguinte: há algo mais terrível que o inferno de sofrimento. Há algo mais terrível que o inferno de sofrimento, que é o inferno de tédio. Fazendo coro com ele, tem um grande teólogo e filósofo, que é o Søren Kierkegaard. Ele, naquele livro Desespero Humano, ele fala de que, ele cita aquele texto de João, capítulo 11, onde tem a morte de Lázaro, e aí quando vão anunciar para Jesus que Lázaro está doente, Jesus diz assim: essa doença não é para a morte. E aí o Søren Kierkegaard diz o seguinte, que existe doenças pior do que a morte, que é a doença da alma, a doença do espírito, aquela que só Deus cura. E aí hoje a gente pode chamar de depressão, pode chamar de várias coisas, né? E aí a gente percebe que o ócio, ficar parado, você não ter uma atividade, você não ter nada para você fazer na sua vida, faz com que a pessoa ela entre nessa depressão. Ela entra nesse estado de tédio, de sofrimento interno. E para poder justamente suprir isso aqui, Deus ele vai nos dar o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Porque quando a gente observa na Sagrada Escritura, desde o Gênesis primeiro, a gente observa que no princípio houve o quê? O trabalho. No princípio o que houve foi o trabalho. A Bíblia começa a falar em trabalho assim que começa a falar da criação de Deus. Porque Deus começa a trabalhar. Quando viu Deus que o Espírito de Deus parava sobre as águas e tudo ali era um caos, ele começa a trabalhar. Ele começa a organizar a casa para os seus filhos que ele vai doar. Então, o próprio Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que está sempre em obra. É um Deus trabalhador, é um Deus obreiro, né? Essa expressão obreiro que gosta de usar são mais os pentecostais, né? Essa ideia de estar sempre realizando algo, né? E essa ideia de fazer obra pode ser profissional, pode ser qualquer outra coisa na vida da gente, né? A gente tem uma ocupação, uma coisa que a gente crie, que a gente faça, isso traz satisfação, como trouxe satisfação a Deus. Porque quando a gente observa na criação de Deus, Deus ele vai fazendo uma coisa, ele analisa e diz, tá bom. Ou seja, ele se satisfaz com aquilo que ele fez. Ele encontrou alegria naquilo que ele fez. Quando ele termina tudo, ele diz, eis que está muito bom. É como se Deus naquele momento resolvesse fazer uma festa e se alegrar por aquilo que ele realizou. Porque quando a gente trabalha, quando a gente cria alguma coisa, isso traz uma satisfação. Principalmente quando é ligado à nossa vocação. E aí nós temos que entender que o trabalho, ele é algo que foi por Deus vocacionado, né? A ideia de vocação quer dizer chamado, né? Então, quando nós somos chamados a alguma coisa, nós estamos sendo vocacionados para aquela coisa. E juntamente com o chamado vem a capacitação, a habilidade, os dons, tudo que Deus tem para nos dar, para que assim a gente consiga realizar com efetividade. No caso de Deus, por exemplo, existe toda uma harmonia perfeita em tudo que Ele fez. Existe uma harmonia entre os céus e a terra. Todas as coisas que Deus fez expressavam adequadamente o seu caráter. Expressava adequadamente, né, aquilo que era Deus mesmo. Se Deus não ser perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Quando nós somos vocacionados a fazer qualquer coisa para Deus, e Deus nos dá esses dons e capacidade para realizar, a gente faz também segundo os dons e os talentos que Deus nos dá. Então, acaba que aquilo que a gente faz vocacionado, com o auxílio do Espírito Santo, ela recebe o caráter de Deus, ela recebe a perfeição de Deus, sai muito melhor do que aquilo que nós mesmos poderíamos realizar. Às vezes a gente se surpreende com a criatividade dos seres humanos, a gente elogia muitas pessoas por ótimas coisas que eles fazem, seja na criação de prédios, arquitetura,
arquitetura, seja na arte, na música, seja trabalhos de serviços, né, bem feitos, profissionais. A gente elogia essas pessoas, mas a gente esquece que a maioria delas recebeu um dom para fazer aquilo. E elas fazem por causa do dom. Nós temos lá também, nos textos de Êxodo, Levítico e em diante, né, quando o Senhor determina a Moisés que faça um tabernáculo, ele dá dons a 2 pessoas, para que usasse de habilidade artística para fazer o tabernáculo. Então, quando ele vai fazer os anjos na cortina do templo, ele faz de forma maravilhosa. Talvez nem Da Vinci tivesse feito alguma coisa tão impressionante como eles fizeram. Se bem que a gente pode considerar que o próprio Da Vinci também recebeu dom para aquilo que ele fazia. Porque nada que o homem faça vem de si mesmo, a não ser as maldades. Mas aquilo que ele faz de bom vem de Deus. Isso Agostinho ele dizia nas confissões dele, diz assim: o que eu posso fazer se não tivesse me dado antes? Então Agostinho ele reconhece que tudo que nós podemos fazer foi nos dado antes por Deus. Capacidade. Deuteronômio vai falar sobre essa questão, né, de que, olha, você não se glorie por vocês adquirirem riquezas, porque eu é que dou a capacidade e os recursos para vocês conseguirem enriquecer. Deus é que nos dá a sabedoria, a capacidade empreendedora, criativa, e aí quando nós usamos, inclusive para a glória a Deus, para honrar Ele, aí nós conseguimos fazer perfeitamente. Porque maldito é aquele homem que faz tudo de forma relaxada, não é isso que diz os profetas? Maldito homem que faz tudo de forma relaxada, porque como fazemos de forma relaxada, não reflete os dons de Deus, não reflete a bênção de Deus, não reflete a ação de Deus através das nossas vidas. É quando fazemos muito bem que reflete e glorifica a Deus. E principalmente quando aquilo que nós fazemos, além de refletir o caráter de Deus por ser perfeito, ela tem utilidade, ela abençoa vidas. Porque o mau trabalho é aquele trabalho que a gente faz só para interesse próprio, no sentido de, vou trabalhar para poder conseguir dinheiro e me alimentar. Isso é um mau trabalho. As pessoas fazem de forma dura, cansativa, sem prazer nenhum. Sabe a síndrome do domingo? A síndrome do domingo é quando chega a hora do Fantástico, você começa a assistir o Fantástico, e aí lá no interior do ser humano começa a ficar triste. Né? O Fantástico eu estou usando essa ilustração, né? Mas o Fantástico é o gatilho que dá para o homem lembrar de que no dia seguinte vai ter que trabalhar. E aí a maioria, né, 90% da população mundial que não trabalha vocacionado, eles têm horror à segunda-feira. Eles odeiam a segunda-feira. Segunda-feira para eles é o pior dia. Eles vão trabalhar de mau humor. Eles acordam de mau humor. Essas pessoas, quando você dá bom dia para eles não conseguem responder bom dia de volta com sinceridade. Porque eles não têm prazer na segunda-feira. Porque eles estão fazendo um trabalho que não é a sua vocação e não reflete aquilo que foi que Deus determinou para a vida dela. Elas vão sentir alegria do que faz, porque ela está lá só para poder conseguir o dinheirinho dela. Ela quer ver no final do mês, né, o olerite. Antigamente era o olerite, né, que era aquele envelope que vinha com dinheiro dentro, né? É isso que elas esperavam somente. Eu lembro, por exemplo, as construções civis, né? Nas sextas-feiras à tarde fica aquela fila de pedreiros e serventes esperando o pagamento, né? A maioria das pessoas, elas estão trabalhando só para aquele dia, mas elas não entendem que o seu trabalho é uma forma de serviço, é uma forma de refletir a bondade de Deus, é uma forma de fazer com que o sistema seja perfeito, onde eu trabalho para criar um bem que você vai usufruir, você trabalha para criar um bem que eu também posso usufruir. E por conta disso faz com que a vida seja bela, perfeita, nosso trabalho seja útil, seja uma forma de autorrealização, mas seja também uma forma de ajudar a comunidade, de abençoar vidas. É esse que é o propósito do trabalho. E aí nós vamos entender também que além do trabalho ser essa vocação, o trabalho ele dá sentido à vida. Tem um autor que eu sempre gosto de estudar e de vez em quando eu cito ele, que é o Viktor Frankl. Ele trabalha com a ideia da logoterapia, né?
que é uma terapia baseada em sentido. E ele fala de 3 formas de sentidos que a gente pode alcançar para que a nossa vida seja mais significativa, para que a gente encontre prazer, inclusive, nessa vida. Ele fala dos valores atitudinais, que é a gente buscar sentir nossa vida através das coisas mais elevadas, como espiritualidade, por exemplo, nossa fé, no caso. Ele fala dos valores vivenciais, que está relacionado a gente se relacionar com as pessoas, amar, ser amado, que é uma necessidade que nós temos, né? No capítulo 3 nós vamos ver, aliás, no capítulo 2 ainda, a partir do 18, nós vamos ver Deus suprindo a necessidade dos relacionamentos, né, que nós temos, criando a mulher, para que assim houvesse relacionamento, né? Mas aí ele vai falar do terceiro, que é o que encaixa para o nosso tema, que ele fala dos valores de criação, que é aquilo que a gente pode fazer, realizar no mundo. E isso é essa coisa que a gente cria no mundo, aquilo que a gente faz no mundo, faz com que a gente encontre um sentido nisso, porque isso vai abençoar outras pessoas. Então ele fala sobre a questão de a gente realizar obras. Aí ele vai fazer alguns estudos relacionados a isso, por exemplo, que ele vai chamar de depressão da desocupação, né? Algumas traduções trabalham o desempregado, né? A depressão do desempregado, mas melhor o termo desocupação, porque às vezes tem pessoas que não estão empregadas no trabalho, mas elas se ocupam, e por se ocupar está realizando alguma coisa, está fazendo alguma coisa, né? Pessoas, por exemplo, aposentadas, às vezes elas não param, ela busca alguma coisa para continuar fazendo e se realizando através de alguma coisa. Então ele fala de muitas pessoas em hospitais que eles vão fazendo entrevista e perguntam: como é que você está? Diz: da saúde eu estou melhorando, mas da cabeça não. Por quê? Porque eu estou aqui parado sem fazer nada, estou me sentindo inútil. A maioria das pessoas respondiam isso, porque as pessoas sentem necessidade de estar fazendo alguma coisa, de estar realizando alguma coisa, de ser útil para a sociedade. Então, o trabalho, além de ser o chamado de Deus para as nossas vidas, ele também nos dá sentido à vida. Faz com que a gente se ocupe a mente, ocupe o nosso corpo com alguma coisa que nos gera prazer. E além também de que o trabalho, ele pode nos proporcionar recursos para a gente poder ter prazeres. Por exemplo, Eclesiastes trabalha muito com essa questão, diz assim: olha, de todas as coisas que a gente faz debaixo do sol, às vezes é correr atrás do vento. Então ele chega a uma solução interessante, o Eclesiastes, é o seguinte: você trabalha e aí depois goza do fruto do seu trabalho. Ou seja, além de a gente poder trabalhar alguma coisa que nos faz se sentir útil, vai dar sentido à nossa vida, significado, o fruto do trabalho também nos gera prazer, onde a gente pode desfrutar com aquilo que a gente recebe ou é recompensado pelo trabalho que nós fazemos. E aí tem a questão de a gente saber gerir bem aquilo que a gente recebe de recompensa. E a questão da gestão financeira, a gestão dos nossos recursos é muito importante, porque quando a gente administra mal, a gente aproveita mal os recursos. E aí eu aprendi isso, né, que a questão não é saber o quanto você ganha, porque tem pessoas assim que dizem: não tenho como fazer isso ou fazer aquilo porque ganho mal. Na verdade é porque administra mal que ganha. Toda vez que a gente sabe administrar melhor aquilo que a gente recebe, a gente sabe utilizar de forma melhor também. E a gente saber criar para nossas vidas padrões dentro das nossas condições. Eu sempre digo o seguinte, que o mal nosso quando a gente não sabe administrar é que quanto a gente mais ganha, continua tendo mais necessidades. Quando eu recebia um salário mínimo, por exemplo, eu sabia viver dentro de um salário mínimo. Quando eu comecei a receber 2 salários mínimos, era para ter sobrado 1, né? Mas não, foi viver como segundo baseado com 2 salários mínimos. Quando eu recebi 3 salários mínimos, foi viver baseado em 3 salários mínimos. Ou seja, continuou, eu comecei a ganhar mais, mas a vida, né, não sobrava nada. Nunca fiz investimento, nunca fiz poupança, essas coisas. Mais recentemente é que eu tenho começado a ficar mais inteligente financeiramente com essas coisas, né? E aí comecei a administrar melhor. E a gente tem que aprender a fazer isso. Porque aí a gente pode, de fato, não só
encontrar prazer no trabalho, mas também gozar dos frutos do trabalho, que é o pagamento, que é o recurso, ou qualquer outra coisa que a gente receba de recompensa. E aí nós vamos encontrar prazer trabalhando e pós o trabalho, porque existe o pós-trabalho. Deus trabalhou 6 dias. Interessante essa questão da Bíblia colocar as coisas, né? Deus trabalhou durante a semana de trabalho, 6 dias, que é tipo assim, tem 40 horas de trabalho aí, Deus pode trabalhar durante 40 horas. Depois das 40 horas, folga. Deus descansa no 7º dia. Deus se alegra na sua criação no 7º dia. Ele se regozija depois da sua criação. Ele vai gozar os frutos do seu trabalho. Da mesma forma, todos nós, né? E isso é um alerta para cada um de nós também, de não ser workaholic, né? Workaholic é aquela expressão americana para falar das pessoas que são metidas cabeça dentro num trabalho e não pensam em outra coisa. Trabalha 16 horas por dia, não desfruta da vida, não goza do seu trabalho com a sua família, com ninguém. Ela é doente pelo trabalho, ela só encontra prazer só no trabalho. Ela está querendo sempre produzir e não descansa. E aí daqui a pouco acontece o burnout, né? Que é uma doença que afeta a maioria dos americanos lá, dos empregados americanos, que é esse staff, que é a gente se exaurir, ficar desgastado. E a gente precisa do descanso. O descanso foi dado por Deus para o homem, para que o homem pudesse ter um dia de repouso, de descanso, de solitude, de busca da espiritualidade, de se relacionar melhor com a família, de passear com a família. Do que adianta trabalhar a semana inteira e chegar no final de semana não poder sair com a família para fazer alguma coisa? Né? Esse tipo de vida não gera prazer, não gera alegria, não gera satisfação nenhuma. E nós temos que aprender a controlar todas essas coisas para que a gente aprenda de fato a regular bem a nossa vida. Tudo tem que ter equilíbrio. Então existem as horas de trabalho, mas existem as horas de regozijar-se do trabalho realizado também. E aí o ideal é que a gente saiba moderar todas essas coisas. A gente sabe que a vida está ficando difícil, está ficando cara para se viver, as pessoas precisam de 2 empregos, tem gente que tem até 3 empregos, né? Para poder tentar manter um padrão de vida. Mas será que está valendo a pena ter 3 empregos e não poder viver? Né? Aí tem aquelas conversas que dizem assim, não, mas trabalho que você gosta e você não trabalhará o dia. Que é um termo que o pessoal usa para falar dessa questão de que se a gente trabalha no que gosta, não sente prazer, então tanto faz, é o horário que a gente se dedique. Na verdade não é bem assim. A gente precisa do descanso, precisa do repouso, precisa colocar a nossa vida em equilíbrio. Porque tudo que é excesso traz prejuízo para a nossa saúde emocional e física também. Então nós temos que desfrutar dos bens do nosso trabalho, encontrar repouso e assim também, através do trabalho, servir a Deus. Como eu falei antes, a gente glorifica a Deus quando fazemos bem o que fazemos, porque aí reflete a perfeição dele, reflete os dons que ele nos deu, a capacidade que ele nos levou. E assim o trabalho é um componente indispensável da vida humana, né? E se torna significativo quando a gente faz segundo a vocação. E aí a gente tem que descobrir que vocação é essa, descobrir para que Deus nos chamou. E a gente descobre isso muito fácil quando a gente descobre os dons que a gente tem. Ou seja, qual é a facilidade que você tem? O que você faz com prazer e com habilidade? Isso reflete a sua vocação. Isso demonstra a sua vocação. E aí você, trabalhando nisso, sente prazer, reflete a bondade de Deus, reflete os dons de Deus, glorifica a Deus e serve a comunidade, serve uns aos outros. E assim nós vamos estar dentro disso que o Senhor nos colocou para fazer. Tem um salmo que diz o seguinte, né? Trabalhe e seja feliz. Trabalhe e seja feliz. A ideia de que a gente, ao trabalhar, a gente pode ser feliz. Porque esse foi um projeto de Deus no começo. Depois, lá em Gênesis 3, vai aparecer a degradação de todas as coisas boas. A degradação da natureza,
que Deus criou de forma perfeita para nós, a degradação dos relacionamentos que Deus tinha, né, criado ali entre homem e mulher para poder suprir a necessidade de relacionamento, de amor, né, de afeto, e também degradado a questão do trabalho que Deus tinha nos dado. Né, Deus criou, né, para trabalhar antes a ordem de trabalhar veio antes da queda, para mostrar que não é maldição, mas depois o trabalho se torna fardo, onde ele vai dizer: do suor do teu rosto comerás, e agora a terra vai produzir carnes e abrolhos. Ou seja, tudo depois é degradado. Mas nos primeiros 2 capítulos nós vemos o amor de Deus dando ao homem tudo que ele precisa, na criação, na realização de vida, que é o trabalho, e nos relacionamentos, dando companheiros. E nisso tudo a gente vê o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Depois da queda, o homem destrói todas essas coisas, ele acaba com todas essas coisas, e aí depois vem Jesus Cristo para restaurar todas essas coisas. Então, em Cristo Jesus, a gente pode desfrutar da terra e fazer como o texto diz, né? Cultivar, que é fazer cultura, fazer obra nela, mas guardar também, ou seja, preservar. Em Cristo Jesus nós temos essa responsabilidade de da terra tirar um sustento, mas também preservando, cuidando dela. Em Cristo Jesus nós podemos agora trabalhar de forma vocacionada, em que a gente vai estar servindo a comunidade e refletindo a glória de Deus. Em Cristo nós podemos nos relacionar uns com os outros de forma amorosa, por isso que a sua ordenança era sempre: amai uns aos outros. Em Cristo restaura todas as coisas, e em Cristo a gente pode viver de novo aquilo que Deus fez com tanto carinho, com tanto planejamento, com tanta labuta, porque criar o mundo não é fácil, né, gente? E Ele fez tudo isso por amor a cada um de nós, para que a gente vivesse bem. E nós podemos, em Cristo Jesus, como Ele disse, vocês tenham vida e vida em abundância. Nós podemos viver de novo dessa forma, se assim a gente refletir e trabalhar da forma como Deus queria que fosse para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, obrigado, Pai, porque desde lá antes da fundação do mundo, o amor eterno nos amou e aí determinou nos criar. Mas antes preparou, Senhor, a bela criação para nós. E Tu nos colocaste naquilo que chamam de paraíso, o jardim do Éden, porque era um lugar de delícias, um lugar de deleite, um lugar de prazer, de satisfação, onde tudo ali Tu tinha nos dado para o nosso bem. Depois, Senhor, Tu também nos deu uma companheira para que não sentíssemos só, porque não é bom que ninguém fique só. E assim nós suprimos necessidades emocionais, afetivas. Mas Tu também nos deu um trabalho para que a gente pudesse se realizar em alguma coisa, para que a gente encontrasse sentido nas coisas e pudesse servir a comunidade. Obrigado porque Tu planejou tudo perfeitamente por amor a nós. Perdão, Senhor, por termos falhado contigo e todas essas coisas, Senhor, acabou sofrendo por conta do pecado humano. Mas obrigado novamente porque em Cristo Jesus Tu restaura todas as coisas e nós podemos viver, ainda que esse mundo seja um mundo de aflições, mas podemos desfrutar da boa criação, podemos encontrar prazer, Senhor, sentido nas nossas vidas através do trabalho, podemos, ó Deus, nos relacionar uns com os outros através de ternos afetos e de amor ao próximo. Obrigado porque em Cristo restaura todas as coisas. Tão somente nos dá sabedoria para aproveitarmos tudo isso que Tu, com muito amor, nos deu e que em Cristo está sendo restaurado. Nós agradecendo assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico que é no Cantar de Todos os Povos, 249, a primeira e segunda estrofes. Lembrando que a gente vai deixar a nossa ansiedade do lado, né, das coisas que acontecem aqui conosco na terra, e lembrar da pregação, né, que nós somos criados com amor eterno, que nós somos eternos, né,
Então, a primeira e segunda estrofe desse cântico, enquanto o reverendo Modesto pregava, eu estava lembrando dele. Tempo de ser santo, tu deves tomar, com Cristo vivendo, seu livro estudar, vai tudo ser vivo, com gosto e prazer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sons teu testemunho presente está, os olhos bem vivos em Deus sempre ter, Deus a nos provando seu grande poder. Vamos fazer a oração encerrando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso amado Pai, que como amor eterno nos amou, e as consolações